Olá pessoal, hoje vamos fazer um programa diferente, vamos trabalhar mais especificamente a questão da fundação do povo de Santo Ângelo, que é a antiga redução de San Ángel Custódio. Para compreender essa redução especificamente, é preciso inicialmente pensar há quanto tempo vive gente nessa nossa macro-região, há mais de 10 mil anos. No início, então, povos lá da Idade da Pedra Lascada, que no mundo inteiro chamam de Paleolítico. Depois, há cerca de um pouquinho mais de 2000 anos, chegam os do Neolítico, da Idade da Pedra Polida, e aí entram os Guaranis nessa nossa região. A partir de 1609, os jesuítas começaram a formar reduções, que é a ideia de reduzir aqueles nativos para ensinar números, letras, profissões, estabelecer a cristianização nesse amplo território nosso, atualmente aqui da região missioneira e do Rio Grande do Sul, mas também missões e correntes na Argentina e Itapúa e missões no Paraguai. Mas na primeira fase também missões onde é o Paraná de hoje e Mato Grosso também. Os que vieram formar a nossa redução aqui de Santo Ângelo entraram no processo reducional em 1619, pois é a data que Roque Gonzalez fundou Concepción, pois é lá da redução de Concepción que dividiu e veio formar Santo Ângelo, né? Ou seja, quando aqueles guaranis cristianizados vieram para cá, já tinham 87 anos, ou seja, 5 gerações de guaranis cristãos, ou seja, já eram profissionais das mais diversas áreas, não é mesmo? De marceneiros, pedreiros, escultores, produtores de erva mate, criadores de gado, ou seja, já estavam numa fase muito adiantada daquele processo de desenvolvimento. De 1707 até a expulsão dos jesuítas, que é 1768, a redução de Santo Ângelo foi uma das mais prósperas dos 30 povos, pois foi o maior produtor mundial de erva mate daquele período. Exportava para o mundo inteiro, não só para as regiões circunvizinhas e outras reduções, mas também para muitos lugares. E um livro que é do Bruxel, lá na página 85, ele conta como a erva mate, que era exportada daqui, chegava em Lima, no Peru. Ele dizia: sigamos o lento transporte da Caamini é erva mate, desde Santo Ângelo até Lima, no Peru, ou Potosí, na Bolívia. Potosí é lá onde era a região da prata, né? As grandes cerros de prata da América. As carretas de 2 rodas com base, né, que tinham praticamente 2 metros de diâmetro, levavam 2 semanas até São Nicolau, São Javier, né, passando o rio Uruguai. De balsa, transportava a erva, arrastava pela água as carretas vazias, seguida pelos bois a nado. Mais 2 semanas chegavam até Candelária, ali do lado do rio Paraná, e depois seguiam, né, algumas vezes 50, outras vezes 100 carretas, fortemente escoltadas por causa dos salteadores indígenas, né, que vinham do Chaco, onde hoje é grande o Chaco paraguaio. Prosseguia a viagem mais 2 meses até a Cordilheira dos Andes, e a transportadora andina era uma récua interminável de mulas que arrastava por semanas pela cordilheira a 5.000 metros de altura, né, para ir ou até Valparaíso, na costa do Pacífico, ou diretamente até a região onde tinha sido vendida aquela erva. Ou seja, o processo todo era mais de 40 semanas, né, que levava. Né? Então, veja que interessante como nós não sabemos e não pensamos sobre essas coisas. Como em cada redução, aqui em Santo Ângelo tinha entre 40 e 50 grandes indústrias
Essas indústrias, elas eram, e oficinas também, de todo tipo de bens que eram produzidos. Esculturas, eram produzidas instrumentos musicais, também móveis, couro, e assim por diante, no mesmo modelo de que havia nas grandes cidades europeias. Ou seja, se vivia plenamente o desenvolvimento aqui no San Angelo Custódio. Esse processo todo, então, quem coordenava os jesuítas, mas todo o trabalho, né, as moagens, todo o sistema de serrarias, curtumes, tudo isso era obviamente trabalhar, usinas de açúcar, de azeite, fornos de tijolos, armazéns de secagem, torrefação do chá, né, que era a erva mate, isso tudo era trabalhado pelos profissionais daquele momento, que eram os guaranis que faziam tudo isso. Aqui produziam ferramentas agrícolas, transportes, vestuário, habitação. Os teares estavam na sede da redução. Nenhum cristão guarani andava com pouca roupa, como alguns ainda imaginam hoje em dia. Imagina, desde o início das reduções, os padres priorizavam que se tivesse roupas de algodão para o verão, de lã para o inverno, né? Então tudo isso era produzido e também vendido para Buenos Aires e tantos outros lugares. Construíram barcos de transporte extremamente resistentes, canoas de guerra para 30 ou 40 homens, sempre muito admiradas pelos espanhóis, que compravam dos jesuítas, esse material todo. Fabricavam relógios, clarinetes, trombetas, né, tão bem quanto na Alemanha. Aliás, o conjunto de toda a produção era como nas melhores oficinas europeias. Os principais artigos que eram exportados, então, eram o mate, o fumo, o algodão, açúcar, os tecidos de algodão, bordados, rendas, círios, objetos fabricados em tornos, esculturas, peles, arreios, rosários, muitos tipos de frutas e também excedentes de diversas indústrias, como de instrumentos musicais. Importavam produtos manufaturados e metais como ouro, prata, cobre, aço, que não tinham por aqui e que traziam de fora para suas necessidades. O sal vinha de Chiquitos, né? Seda, papel vinham da Europa. Aqueles cristãos de Santo Ângelo e de outras reduções, quando da expulsão dos jesuítas, já tinham alguns, né, mais de praticamente 160 anos de cristãos, ou cerca de 10 gerações de cristãos, assim como os daqui também. E o atual povo indígena nosso da região são os mesmos daquele período? Não. Os atuais Mibiás Guaranis, que tem aldeia aqui na Buriti, que tem aldeia lá em São Miguel e em toda a macro-região, na Argentina, no Paraguai, esses são de um conjunto de indígenas daquele período anterior e que nunca foram cristianizados, seguiram sendo de Nhanderu, do seu Tupã, e obviamente que merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, porque na verdade são um conjunto genético, cultural dos povos originários que viviam em toda essa região. Claro que só 10% daqueles que se calculam 1.400.000 guaranis daquele período inicial foram cristianizados. O restante continuou nas matas, mas obviamente muitos foram mortos. Por exemplo, só o bandeirantismo matou 600.000 guaranis que estavam nas selvas e muitos nas reduções também. Então tudo isso precisa ser melhor compreendido. Então, para encerrar, Santo Ângelo foi uma redução muito importante, das mais importantes economicamente e socialmente daquele período, o maior produtor de erva mate do mundo daquele período, e que cada vez mais a nossa gente precisa compreender a grandiosidade das coisas que ocorreram aqui. Um grande abraço a todos.